Oi, gente, voltei. Vamos lá continuar, né, com a história de dois personagens novos. Um deles eu já citei, né, porque quando eu falei sobre o líder da matilha, né, eu citei esse personagem que ele é o BFF, né, é o braço direito do líder da matilha. Então a gente tem que falar sobre ele, né, porque ele é o cara que saiu impune, né? Que até agora absolutamente nada, né, aconteceu contra esse cidadão. Então, assim, o BFF, falar da vida dele é um tanto quanto complicada, porque a vida dele é igual a do outro, né? Eles se articularam desde a infância, eles são amigos íntimos, né? Desde a mais tenra infância. É daquelas amizades assim pro resto da vida, entendeu? Que um vai estar ali o tempo inteiro colado no outro, né? Aliás, é a única coisa que eles têm de, abre aspas, bonito, fecha aspas, em toda a vida deles, né? É o fato de que um não traiu o outro até agora, né? E o BFF, ele foi o laranja, né? Do líder da matilha por um bom tempo. Não só laranja, não entendam, como aquela pessoa que única e exclusivamente lava dinheiro. Ele era muito mais do que isso, ele era o articulador. É como se ele fosse um doleiro do outro, né? Algo assim, né? Eu não entendo muito bem o que são esses doleiros, né? Mas eram dessas pessoas que realizavam essas operações financeiras, né, pro outro, né? E que tinha aí como é que se diz, uma montanha, né, de CNPJs e de empresas e de pessoas muito bem articuladas, né, dentro da própria, né, da própria família, dentro dos amigos, das pessoas que ele podia, né, trazer, né, para dentro desse crime organizado. Basicamente, ele era a pessoa que articulava isso, né, que articulava essas pessoas que seriam capazes de lavar esse dinheiro, e de uma forma que muito dificilmente você chegaria ao outro. Tanto é que ele foi investigado antes do outro começar a ser investigado, tá? Exatamente pelo fato dele nunca conseguir colocar o dito cujo dentro da calça. Então ele acabou se envolvendo em um monte de problemas de natureza amorosa, e com isso aí ele acabou tendo muito dos segredos dele revelados, porque essas mulheres acabavam, né, ficando com raiva, né, de todas essas histórias que ele tinha. E aí a gente, né, o público, ele acabou ficando muito ciente, né, de tudo, né, de todas essas ações, em função do que as ex, né, dele saíam contando, né, pela cidade. E muitas delas, elas também foram laranjas, elas também fizeram articulações políticas, inclusive em cargos públicos. É uma situação assim vergonhosa. Enfim, a minha história com o BFF, ela se inicia quando eu fui morar na primeira casa, que hoje eu tô até a fim de passar por ela para vocês darem uma olhada, nos karmas que eu já tive que pagar na vida. E quando eu fui morar nessa primeira casa, ele praticamente trabalhava ao lado, né, do lugar onde eu fui morar. E um belo dia ele estacionou, né, o carrão dele na frente da minha garagem. Eu tava chegando de carro, né, e eu precisava entrar dentro da minha garagem para estacionar, né, e eu não conseguia entrar na garagem porque aquele carro tava lá fechando a minha garagem. E aí eu já imaginei de quem fosse o carro, né, pelo tamanho do poder aquisitivo, né, e aí eu já fui no lugar certo. Eu falei assim, de quem é esse carro aqui, entendeu, que tá aqui na porta da minha garagem. E aí a secretária, né, saiu esbaforida. Eu fui conhecer essa secretária depois. O apelido dela que eu coloquei nela é Corcundete. Nessa história toda ela é uma pessoa absolutamente inexpressiva, tá? Não tem, assim, um envolvimento direto, além de algumas transações financeiras. Mas ela tem um apelido em função de uma outra realidade com a qual a gente teve que conviver por causa dela, né? Então, assim, essa Corcundete saiu toda esbaforida, né? E foi lá. E a primeira coisa que ela falou, mas o carro é do fulano. Não me esqueço, eu nunca vou me esquecer disso, entendeu? O carro é do fulano de tal, né? Como se eu tivesse que colocar o meu carro ali, né, no meio da rua e esperando, né, a sua majestade sair de dentro, né,
do que ele estava fazendo lá dentro, né? E eu só olhei pra cara dela e falei, né? Não me interessa de quem é esse carro. Podia ser até do presidente da República, mas ele não tem o direito de estacionar na porta da minha garagem. E nisso ele desce, né? Aí ele desce todo majestoso, sabe? Todo majestoso. Me deu aquele olhar assim de como se eu nem existisse, né? Enfim. E não se desculpou, claro, né? Ele jamais, né, se desculparia. E foi e tirou o carro, né? E essa foi a primeira vez que eu vi esse cara, né? A nossa vida, ela vai se interrelacionar futuramente, né? Mas eu também nem quero tocar nesse assunto, porque é um assunto que me dói, sabe? Me dói, daquelas coisas assim que me dói, o quanto eu fui enganada, tá? E enfim. E acabou que basicamente é isso, a minha relação com ele, né? Depois eu tive que relação direta com os laranjas dele, no sentido de que eu conhecia essas pessoas, né? Essas pessoas fizeram parte, né? Como vizinhos, né? Da minha vida durante um tempo. E aí, então, esse basicamente foi o meu relacionamento com ele. Muito dos podres, né? Que eu ouvi, né? Acerca das maracutaias, das fraudes, das compras de voto e tal, tudo isso veio de dentro, né, dessas articulações políticas, né, desse BFF, porque ele sempre foi uma máquina de fazer inimigos, né, da mesma forma como ele nunca sai do poder, ele só sai do poder morto, daqueles caras assim que, né, que ele nunca consegue sair do poder. E ele, né, sempre foi esse cara, né, que tinha que lidar com essas montanhas de dinheiro, né, articuladas pelo líder da matilha, né. Eu fiquei assim bastante chocada, né, quando eu ouvi todas as articulações que esse cara era capaz de fazer, tá? E não se iludam não, ele responde processo, tá? Todo mundo sabe dos crimes, todo mundo sabe do verão passado, mas a justiça, não importa onde você esteja, tá? Nem no veloz, né, fórum do meu marido, ainda assim há muitas articulações políticas que você possa fazer para você adiar o seu julgamento máximo, né? Lotando o judiciário de petições inúteis, chamando testemunhas que não existem, o máximo para enrolar, né? Lotando um monte de pedidos para que você consiga aí, deixar assim, o mais, como eu posso dizer assim, o mais lento possível, né? Uma determinada ação, né, do Ministério Público, enfim, que é o que ele passa hoje em dia, né? É bem capaz dele morrer e a gente nem vê toda essa situação, né, ao qual ele responde sendo realmente levada à justiça, né, da forma como deveria ser levada, né? Enfim, esse cara, a maior confusão dele se dá numa licitação, porque ele sempre foi o fraudador de licitações, tá? É uma licitação que, é isso que eu tô querendo bater nessa tecla, né? É uma licitação ligada, tá, a marmitas dentro dos serviços públicos, tá? Há pessoas que têm o direito, né, de ter essas marmitas. E aí que uma grande fraude aqui nessa região acontece, tá? Que é a fraude dessa comercialização dessas marmitas. Contratos milionários, contratos, como eu poderia dizer, extremamente suspeitos, tá? Muita lavagem de dinheiro, muita gente recebendo benesses, entendeu? Muitas mesmo, recebendo benesses, entendeu? De todo esse crime organizado. E não há muito o que fazer com relação a isso, porque é uma situação que existe, não tem como deixar que essas marmitas sejam compradas, porque é uma obrigação do Estado. E no final das contas você tem aí, né, a possibilidade, frente à multidão de pessoas que comem essas marmitas todos os dias, você tem a possibilidade aí de ganhar muito dinheiro com isso. E ele basicamente ficou milionário, né,
conta disso. Ele só não tem mais dinheiro porque na mesma proporção que ele ganha, ele gasta, tá? Mas ele ficou milionário, ele é dono de um monte de propriedades, ao ponto que nem eu e nem a justiça sabe, né, quais são todas as propriedades desse homem, em nome de quem tudo isso tá? São muitas pessoas, é tudo assim, como eu poderia dizer, tudo dissolvido, suavizado, entendeu? E a princípio ele vive essa vida aí que também não parece que tem tanto dinheiro assim, porque esses criminosos, eles são peritos nisso, né? Em não parecer que manipulam as quantias vultuosas que eles manipulam. E no final das contas, né, você tem esse problema aí. Só que com o tempo eu percebi que esse não era um problema só, né, do BFF. Era um problema que também estava acontecendo nessa cidade, né, onde eu tô morando. E aí que entra o meu vídeo anterior com toda essa situação, né, que eu e o Monte vivemos, né, com todas essas acusações pérfidas, né, que a gente sofre. E no final das contas, né, esse crime, ele também está acontecendo nessa cidade onde eu tô morando, tá? Não na proporção escandalosa da outra cidade, porque a outra cidade tem um montante, um público-alvo, né, ao qual essas marmitas serão enviadas, que é um público-alvo muito, infinitamente superior ao daqui, tá? Infinitamente, em função da estrutura, né? Que, como eu falei muito bem, né, é a estrutura que dá dinheiro nessa cidade, quando eu falei no vídeo de Visitando Pacaembu, né? Então, assim, então você tem aí sistemas, tá? E até, eu poderia até comparar, e eu acho que eu vou fazer essa metáfora. Eu não sei se vocês viram que recentemente aconteceu um grande escândalo no Exército, né? Simplesmente era um escândalo de formaturas de cadetes, né? Que alguém que administrava, né, essas formaturas estava cobrando, né, parte do dinheiro, né, que seria arrecadado nessas formaturas, estava cobrando essa parte desse dinheiro, né, como propina, né? E é uma coisa muito, mas muito similar a toda essa história dessas marmitas sinistras, né? É uma situação muito, muito similar, tá? De cobrança, de encaixe das pessoas certas, ou seja, de certa forma, uma grande fraude na licitação. E aqui esse caso, ele ficou bem pior para mim, no sentido de que a pessoa principal, que era responsável por esse contrato, essa pessoa, ela respondeu o processo. E aí, exatamente porque o negócio não era normal, não era correto, né? E ela teve que sair, né, dentro dessa rota toda, né? E ela teve que sair de dentro dessa rota. Eu tô agora com a polícia militar atrás de mim. Então, assim, ela teve que sair de dentro dessa rota. E aí, o que ela fez, né? Ela foi e colocou o parente dela, né? O filho no lugar dela. Um garoto de 18 anos de idade. Um moleque de 18 anos de idade, que mal saiu dos cueiros, passou a ser o responsável, né, por toda essa articulação aí para manter o pai dele no poder, né? Um moleque de 18 anos que já tá endividado até os dentes para a próxima vida, tá? Porque ele tá sendo o laranja do pai. E aí já tá aí com um monte de ação de cobrança, e enfim, né? Aquele tipo de coisa que basta você jogar o nome da pessoa lá em pesquisa, né? Dos tribunais, aí você já vê assim, sabe? Toda a podridão, né? Por trás daquilo dali. E toda a história sinistra, né? Que tudo isso gera, né? E aí essa mesma situação do BFF, tá? Essa mesma situação do BFF é uma situação que vai se articular. Eu vou chamar essa pessoa de, como eu poderia dizer, a assinatura das marmitas. Vamos colocar assim, a assinatura das marmitas. E aí, desde que eu comecei a sofrer esse tipo de perseguição aqui e denunciei esse fato, e eu não tô nem falando de denunciar pra vocês, tá? A denúncia formal, né? Desde que eu comecei a passar por isso aqui e denunciei esse fato, eu comecei a ser investigada por essa assinatura de marmitas, tá? Ela tinha, assim, a audácia de encostar o carro dela na porta da minha casa. Eu não estou de sacanagem, tá? Eu não estou de sacanagem. Ela tinha a audácia de encostar o carro dela na porta da minha casa, ir para casa do hacker das autoridades
para simplesmente obter todo o material que a gente vai dizer assim, abre aspas, fruto da árvore proibida, que eu acho que esse termo aqui ele nem deveria caber, tá? Porque a situação é tão sinistra, mas enfim, vamos chamar assim, né? Porque é uma situação legal. Para obter todo o fruto da árvore proibida, essa pessoa estacionava lá, passava 4 horas, tá? Na casa do hacker das autoridades, quando ela deveria estar dentro do trabalho dela, né? Enfim, o que uma pessoa está fazendo fora na casa de outra pessoa durante os dias de trabalho dela, né? O que essa pessoa está fazendo na casa de outra quando ela deveria estar dentro do trabalho dela. Ou seja, é óbvio que ela foi posta ali para fazer uma situação assim, undercover, né? Só que o interessante do undercover é que o undercover, ele não era tão undercover assim, né? Afinal, ela estacionava o carro na frente da minha casa, afinal, ela estava, né, de certa forma me intimidando, né? Querendo que eu soubesse que ela estava ali, né? Querendo que eu soubesse o que ela estava fazendo ali, né? Pra ver se eu me intimidava, né? Quando eu vi essa situação toda, eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, tão furiosa, sabe? É aquela fúria, sabe? E a pessoa ainda tinha assim toda a cara de pau do planeta. Tanto ela quanto a mulher do hacker das autoridades, entendeu? A princesinha. Tinha assim toda a cara de pau do planeta Terra de ainda por cima me cumprimentar, dar tchauzinho e o caramba, como se eu conhecesse, né, essa pessoa. Enfim, ela só queria realmente, né, marcar território, né, de que ela estava, né, fazendo tudo isso. Ela queria que eu soubesse, como se eu fosse me intimidar, como se eu fosse realmente morrer de medo, né, do que essa pessoa, né, poderia fazer. Isso ficou assim por basicamente 3 meses, tá? 3 meses essa pessoa passando toda semana e tendo esse tipo de comportamento semanalmente. E muitas outras coisas aconteceram, mas eu nem vou querer falar porque eu vou dar assim um voto de, como eu poderia dizer, um voto de confiança, né, para algumas autoridades dessa cidade. E, enfim, toda essa situação vexatória, né, a qual eu fui obrigada a passar, ela tinha teoricamente acabado por conta de um grande erro dessa assinatura de marmitas, né? Que foi simplesmente estacionar o carro na porta da minha casa. Eu tinha acabado de falar com um senhor, né, que eu troquei a árvore que tem lá na porta de casa. Eu tinha trocado, né, por uma árvore melhor e tal, porque era uma situação assim que aquela árvore, meu Deus do céu, ia demorar muito tempo para crescer. E aí o senhor me pediu, ele falou assim, você poderia me dar essa antiga? Porque você não vai plantar ela aqui, né? Não tem como você plantar em outro lugar. Você poderia me dar essa árvore antiga? Eu falei, sim, senhor, o senhor pode pegar sim. Aí eu falei, eu vou deixar ela aqui dentro da garagem, eu só toco o interfone. Ele falou, de jeito nenhum, não precisa, não vou te incomodar. Você pode deixar a árvore aqui nesse cantinho, que ninguém pega não. Aí eu ainda falei pra ele, moço, aqui só tem bandido. Então, assim, é melhor o senhor eu deixar aqui guardado dentro de casa. Ele, não, Fabiola, não precisa. Você pode deixar aqui nesse cantinho que ninguém nem vai ver, ninguém nem vai pegar. Gente, daqui a pouco quem sai? A assinatura de marmita. A assinatura de marmita, para isso com câmera, tá? Porque naquela época eu tinha câmera. Ela simplesmente para, rouba a árvore, tá? Rouba a árvore, coloca a árvore dentro do carro dela como se nada tivesse acontecendo. Só que ela não esperava que eu fosse fazer um escândalo. E eu fiz mesmo, tá? Eu fiz um escândalo, porque aquela situação era tão absurda, né? A pessoa que deveria ter moral e deveria ser a pessoa mais íntegra do planeta Terra, ela para na porta da minha casa da forma mais aviltante do planeta Terra, entendeu? E rouba uma árvore. Enfim, com o escândalo, o que aconteceu? A assinatura de marmita sumiu. Ela ficou com muito medo que eu colocasse aquele vídeo no ar. Mas ela ficou com muito medo. E eu nem fazia vídeo ainda naquela época, tá? Porque tem 3 meses, né, que eu tô fazendo vídeo. Nem fazia ainda. E a situação pra mim foi tão vexatória que se eu colocasse aquele vídeo no ar, seria a mesma coisa de dizer que naquele lugar só havia corrupto. O que eu sei que não é verdade. Eu sei que tem gente honesta trabalhando ali. Então, assim, seria muito humilhante fazer aquilo. E eu decidi simplesmente deixar pra lá. Eu falei com o senhor, né? Eu falei assim, ó, eu não tenho como fazer nada, né? Quando ele apareceu pra pegar a árvore, né? Eu não tenho como fazer nada, a árvore foi roubada, né? Como eu avisei pro senhor que isso iria acontecer, né? Ele ficou tão chocado. Ele falou, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. E
você viu que era? Eu falei, com certeza, senhor. E eu falei, eu avisei pro senhor que era pra guardar aqui dentro da garagem, né? E, enfim, não tinha mais o que fazer, ele perdeu, né? E aí por 3 meses essa pessoa sumiu. Essa pessoa retornou essa semana, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não colocou isso no ar, então tá tudo certo, entendeu? Dá um jeito aí do hacker apagar todas as imagens, acha aí essa imagem, né? E dá um jeito de apagar e eu posso retornar das cinzas, né? E aí foi exatamente o que ela fez, né? Retornou das cinzas. No dia seguinte, há um escândalo gigantesco que o Monte fez. O Monte ficou muito furioso, porque a gente estava à noite, né, sentado na sala vendo uma série, né? Quando, de repente, a gente começa a ouvir um tic, 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 tic. E a gente achou aquilo muito estranho. Eu falei, tem alguém cortando alguma coisa lá fora. Eu sou assim, o Monte ele fica assim bastante chocado, né, com a minha capacidade atual de distinguir sons. Parece até que eu trabalho naqueles filmes que você vai vendo assim, aquela pessoa que sabe exatamente o que está acontecendo, né? Se o som eu já ouvi alguma vez na vida, eu tendo assim a tentar saber o que ele é, né? Eu consigo de certa forma ver isso, né? E aí eu ouvi só esse tique-tique, falei, tem alguém cortando alguma coisa lá fora. Mas a gente não, o Monte levantou, ele foi até lá fora e ele não conseguiu descobrir. Porque é muito fácil, né, pra essa gente se esconder, porque eles ou se escondem na lateral direita da minha casa ou na lateral esquerda, que aí a gente só vai ter noção indo lá pra fora. Só que no momento que eu abro o meu portão ou que eu abro a minha porta, todo mundo foge. Então não tem como conseguir chegar a tempo de nada, né? É uma situação assim que é impossível chegar a tempo, né? E aí então, no dia seguinte veio o jardineiro, né? Ele vem, que é um senhor que a gente contrata, que ele limpa, né, os terrenos que não são meus, né, mas para não subir, né, bicho, nem nada disso, ele sempre limpa, né, assim, a lateral da casa, né, eu contratei ele para isso. E aí ele vem sempre também, ele passa por ali, né, para poder molhar as plantas, cuidar das plantas, enfim. É um trabalho que eu digo assim, que é quase inútil atualmente, né, porque tudo que tá lá fora é destruído, né, então a gente não tem muito o que fazer, né. Nem eu, nem o Monte, a gente tem muito o que fazer com relação a isso, né? É uma perseguição assim, de todas as maneiras, imoral, né? Então, quando ele chegou, eu só olhei, né? Porque eu falei assim, olha, o senhor pode cortar aqui? Eu tinha comprado uma tesoura para ajudar ele a cortar, né? A graminha e tal. E eu falei pra ele, o senhor pode cortar aqui e tal. E nisso que eu olho, cadê as flores? Tava lotado, ele tava cuidando daquelas plantinhas ali um tempão, as plantinhas estavam bonitas, sabe? E saiu um monte de flores, tinham mais de 12 flores ali que saíram, ficou uma coisa muito linda mesmo, né? E eu só falei, cadê as flores? Aí eu desci. Quando eu desci, a flor tinha sido milimetricamente cortada. Foi um negócio assim, sabe? Coisas de fantasma do telhado, tá? O fantasma do telhado é perito nisso, ele é perito em destruir, né? Como eu já falei. E ele ainda faz assim de um jeito, né? Que é pra ninguém nem ver, né? Você ter alguma esperança de que a planta vai abrir de novo, né? É óbvio que a planta não abriu, né? É óbvio que a planta não abriu. E eu fiquei assim, furiosa, sabe? Eu tinha até comprado um alicate, né? Pra cortar, como é que chama? Cortar galhos e tal. E aí simplesmente, né? Não tinha o que fazer, né? Eu falei assim, ó, já corta, porque eu não quero nem ver isso, né? Nem ver isso. Porque assim é muito injusto, né? O que a planta tem a ver com isso, né? O que a planta tem a ver com o fato de eu estar lidando com bandido, né? Nada, mas enfim, né? É por esse motivo que eu não compro um cachorro. Porque as autoridades sempre falam comigo, compra um cachorro, né? Coloca um pastor alemão aí, um cachorro grande, né? E tal. Pra quê? Se eu for colocar um cachorro, no dia seguinte o fantasma do telhado já matou o cachorro. Então, assim, não tem condição, né, de eu ter nenhum animal e nem nada, porque ele vai destruir, ele vai matar. E eu tenho muito medo de perder a cabeça quando eu vejo essas coisas, sabe? Muito medo mesmo, porque são coisas tão absurdas, né? São coisas tão injustas, né? Eu não sei o que eu seria capaz de fazer com ele, né, se ele matasse um cachorro meu. Então, assim, então é melhor eu nem ter bicho, né? Eu não me importar, né, com esse tipo de coisa, porque eu não tô num lugar pra isso, né? Eu jamais faria um animal sofrer por minha causa, né? Então, assim, no final das contas, né? A gente acabou vendo aquilo. O Monte foi lá e... Eu não sei se foi ele ou se foi o moço que trabalha pra gente, né? Que cortou lá
o resto das flores que ficaram, né? Que ele deixou a flor pela metade. E ainda por cima tinha um monte de lixo na porta de casa, um monte de lixo, que não era nosso, que era da princesinha, né? Que foi posto ali. Não sei se foi por ela ou se foi pelo cara que cata lixo, não faço a mínima ideia, porque só que o lixeiro já tinha passado, e essa aqui era a situação mais estranha, né? Então assim, aquele lixo foi posto depois, né, que o lixeiro passou. E aí eu fiquei puta com aquilo, né? E quando o monte viu, aí ele ficou possesso, porque todo mundo tem cesta de lixo, né? Enfim, ele não tem nenhum vizinho que não tenha cesta de lixo. E aquela história revoltou ele saiu, ele fez assim um bafão, entendeu? Xingou, mandou esse cara aí que vive me seguindo, entendeu? Tomar naquele lugar, e foi assim. E essas pessoas amam, essa classe média criminosa, eles amam barrar. Eles vão fingir que eles não gostam, tá? Eles vão fingir, eles colocam assim como uma barbaridade, né? Essa mulher é muito baixa, esse homem é muito baixo. Só que não é o que eles fazem na prática. Na prática é exatamente isso, tá? É armar de um jeito em que você obrigue a pessoa, né, a sair do sério. E aí, no fim das contas, né, o Monte, ele acabou, né, de certa forma, lá colocando tudo aquilo pra fora, né. Até o jardineiro percebeu, né, que ele estava muito irritado, né, e até falou, sabe, Monte, você coloca pra fora, senão você vai ficar doente, né. Enfim. E aí o que acontece no dia seguinte, né? No dia seguinte desse bafão, dessa gritaria, dessa baixaria, entendeu? Quem volta? Do nada, renascida das cinzas, como se o passado dela, entendeu, tivesse sido deletado nesses 3 meses. A assinatura de marmita. E eu vou ser muito sincera com vocês. Eu nunca sei, nessas situações, se eu choro, se eu rio ou se eu fico com muita raiva. É um misto dessas três assim, situações, né? Que eu sinto. E ela tava saindo bem na hora, ela ficou lá as 4 horas que ela sempre fica, né, e tal, coletando todas as, abre aspas, provas, fecha aspas, entendeu? E aí ela chegou bem na hora que o monte tava chegando. Ela chegou, não, ela saiu, né? Ela saiu bem na hora que o monte tava chegando. Ah, menina, vocês não têm noção. A bicha, o monte queria pegar essa fulana, né? Ele já queria pegar ela. Ele já tava ali assim, tão furioso, sabe? Tão furioso. E a bicha saiu correndo, que ela correu, né, do monte, né? Não teve tchauzinho, mãozinha, boa noite, boa tarde, não teve nada, tá? Ela só viu ali como é que se diz, um monte com uma fúria, entendeu? Que ela morreu de medo. E aí, enfim, né? Aí no final das contas, né? Essa foi a situação, né? Escandalosa. A assinatura voltou, né? E isso me faz, assim, sabe? Ter, assim, uma reflexão acerca das coisas que acontecem nesse lugar, que ela tá, assim, muito fora do meu escopo de compreensão, a quantidade absurda de situações que acontecem aqui. A quantidade, assim, absurda. Eu nunca vou conseguir chegar nem um milésimo de todos os crimes e de todas as situações que acontecem nesse lugar, tá? Assim, é como se você estivesse morando, né? Como se você estivesse, assim, num universo paralelo, né? Vamos colocar assim, universo paralelo. Eu sempre chamo do mundo do super-homem bizarro, tá? É o mundo do super-homem bizarro. Porque é como se a realidade, a moral, a justiça tivesse sido completamente, como é que se diz assim, virada do avesso, né? Eu esqueci a palavra, né? Mas enfim, virada do avesso, né? Como se a gente estivesse realmente lidando com uma realidade paralela, uma realidade de injustiças que a gente nunca vai conceber, entendeu? Como tudo isso acontece, né? E aí eu resolvi trazer à tona essa situação, né? Essa situação escandalosa, né? Dessas licitações muito estranhas, dessas licitações muito direcionadas e novamente dessa fábrica de CNPJ, né? Essa fábrica de CNPJ.
como tudo isso funciona, né? Eu peguei um vídeo, tá? Eu tenho que colocar ele no meu canal, eu só não tive tempo. Eu fiz, inclusive, vários vídeos, eu não tive tempo ainda, né? Em função de todas esses ataques, né? Eu não tive tempo ainda nem de colocar no Instagram para os meus amigos verem, né? E eu ainda não disponibilizei esse vídeo, que é um líder, tá, do crime organizado chegando para um advogado, né, e pedindo para ele abrir, para ele tirar da cartola uns 50 CNPJs. Ele falou: 50 não, me arruma 100 CNPJs. Quando aquele cara, né, aquele líder do crime organizado, né, com todas as letras, vira, né, pro doleiro lá, pro advogado que cuidava das finanças dele, e fala com todas as letras: me dê 100 CNPJs, me arrume isso, é aí que você entende o escândalo que está nesse país com relação a essa questão dessa compra, né, dessa comercialização de CNPJs, dessas aberturas absurdas e irregulares de CNPJ que o crime organizado está articulando, e que quem trabalha para o crime organizado, quem tem relação direta com o crime organizado, também está participando disso, também está participando dessas aberturas dessas empresas que não existem, tá? Que são apenas fraudes, para poder tanto roubar, né, dos empresários, das pessoas decentes desse país que ganham dinheiro, né, de uma forma honesta, de uma forma justa, como também, né, desse erário público, tá? Onde essas pessoas vão participar dessas licitações fraudulentas, né? Dessas licitações que são assim absurdas, né? Que são assim, de certa forma, você nem consegue acreditar, né, nos planos dessas pessoas, né? Nem consegue acreditar. Eu vou entrar em Pacaembu, mas aí eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar na outra entrada, para vocês conhecerem a outra entrada de Pacaembu, que eu tenho que ir lá. Eu vejo que tem um senhor que sempre troca a bateria do meu relógio. Eu quero ver se ele tá lá, porque a única pessoa que faz isso é ele, né? E eu não aguento mais viver sem relógio. Eu sou uma pessoa que a vida inteira eu tive um monte de relógios, eu adoro relógios, né? E eu quero ver se ele tá lá, pra ver se ele troca essa bateria, porque eu tenho que ir na rua e eu acabo ficando, né? Ah, mas tem celular, mas celular pra mim, enfim, né, não serve pra muita coisa. Bom, enfim, eu vou parar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo, que já tem meia hora, né? Como eu falei de dois personagens, né? O BFF, né? E a assinatura de marmita. Então, assim, eu vou deixar pra... Como eles estavam, no fim das contas, relacionados à mesma situação, né? Por isso que eu coloquei no mesmo vídeo, apesar de a princípio, eu não ver nenhuma relação direta entre os dois, né? No sentido de estarem, né, participando do mesmo, como eu diria assim, do mesmo escopo de atuação, né, dessas situações. Mas eles estão interrelacionados porque o crime basicamente é o mesmo, né? Então eu vou parar esse vídeo por aqui e vou começar outro vídeo.